Vocês pediram, então eu vim trazer esse vídeo, que faz parte da nossa série especial de games que viraram animes. E eu posso te garantir, esse era disparado um dos títulos mais cobrados por vocês aqui no canal. Mas, para entender o peso dessa animação, a gente precisa voltar no tempo, no início dos anos 90, onde o mundo vivia uma febre absoluta. Street Fighter 2 não era apenas um jogo de luta de sucesso, era um verdadeiro fenômeno cultural, que esvaziava os bolsos de todo mundo nos fliperamas e dominava completamente as locadoras. Esse anime faz parte da expansão planejada pela Capcom para a marca, que vinha se tornando gigantesca com ela atingindo outras mídias, além de tornar os personagens ícones da cultura pop. A história de Street Fighter 2 Victory acompanha Ryu e Ken ainda jovens, bem no final da adolescência. Ken convida Ryu para visitá-la nos Estados Unidos e, em uma noite de diversão, eles decidem ir a um bar. Lá, eles arrumam briga com soldados e simplesmente atropelam todo mundo, até que entra em cena o icônico Guile. Ele bota os dois moleques no chinelo sem o menor esforço, aplicando uma verdadeira surra no Ryu. Vai pra casa, garoto! Ken resolve se vingar e, após se infiltrar na base militar, ele também é derrotado por um Guile que estava de ressaca. Fique sabendo que numa briga vale tudo, garoto! Essa derrota humilhante serve como um tremendo choque de realidade. Ryu e Ken percebem que o mundo é gigante e que existem guerreiros infinitamente mais fortes do que eles. E é aí que eles vão parar em Hong Kong e conhecem Chun-Li, que na ocasião era a guia turística do local. A partir daí, começa de vez a jornada pelo mundo para aprender novas artes marciais e dominar a misteriosa energia Hadou, encontrando os personagens icônicos da série em diversas localidades por onde eles passam, sempre aprendendo algo, travando lutas e indo em encontro do mais forte. E no meio dessa jornada, eles cruzam a linha da Shadaloo, uma organização criminosa liderada pelo terrível Bison, onde culmina na batalha épica que fecha os desenrolares dessa obra. Olhando para a ficha técnica deste anime, dá para entender perfeitamente por que a qualidade da série era tão absurda para a época. O anime foi produzido pelo renomado estúdio Grupo TAC e dirigido por Kisaburo Tsuji, o mesmo diretor do lendário longa-metragem animado de 94. Foram 29 episódios no total que entregaram uma das melhores animações de luta daquela década. E aqui no Brasil, o sucesso foi absurdo, dando altos índices de Ibope para SBT. Além disso, nós fomos presenteados com uma dublagem épica que marcou época na tela da TV. Sem vergonha. E está pensando que pode desafiar o meu truque? Tivemos as vozes icônicas de Orlando Vigiani como Ryu, o poderoso bandido sentiu na pele o meu chute, não é? Sérgio Moreno como Ken. Que maneiro, cara! Você tem os mesmos poderes que o mestre! A maravilhosa Tânia Gaidard como Chun-Li. Mas que ótimo! Estou tão ansiosa! Mas o que ele tá... 4... Além, é claro, de diversos outros dubladores icônicos. Uma informação relevante é que a direção de redublagem foi dirigida pelo icônico Nelson Machado, que também adaptou as letras das aberturas da série de TV. Um fato que chama bastante atenção nessa animação é a diferença dos designs e personalidades. No anime, todos os personagens são bem mais jovens, como por exemplo Ryu, que não é aquele andarilho solitário e super sério, sendo muito mais brincalhão e comilão. Essa mudança se deve ao direcionamento que quiseram dar à série, um tom mais sério urbano de viagem, afastando o clima da estética mais fantasiosa dos games, além, é claro, de algumas decisões artísticas do próprio diretor. Em Street Fighter 2 Victory, existem algumas curiosidades incríveis sobre a produção. E ao cara... A primeira delas é o mistério da letra V. Todo mundo achava que o V no título significava o algarismo romano 5 ou a palavra versus, mas a própria Capcom confirmou que o V vem de Voyage, que significa viagem, fazendo referência direta à jornada dos protagonistas. Outro detalhe curioso é o visual irreconhecível de Charlie Nash. O melhor amigo de Guile aparece no anime com roupas de agente secreto e traços totalmente diferentes do jogo, inspirados diretamente no ator Jean Reno, do filme O Profissional. Isso acontece porque o anime foi produzido ao mesmo tempo que o game Street Fighter Alpha estava sendo desenvolvido,
Então, o estúdio de animação não tinha o design final dos personagens em mãos. Além, é claro, por conta também de possíveis vazamentos que poderiam ocorrer. Outra grande marca do anime é a tradição dos cameos do Akuma. O anime expandiu uma brincadeira que começou na animação de 94, onde o Akuma faz uma breve aparição no cenário sem interferir em nada na história. Isso foi a Capcom dando um easter egg de sua vindoura estreia em Super Street Fighter 2 Turbo do mesmo ano. Por isso, ele era um segredo guardado a 7 chaves. A brincadeira deu tão certo que os produtores inseriram Akuma nos cenários de Street Fighter 2 Victory, de modo aleatório, como um cameo, também sem interferir em nada na história principal que estava se desenrolando. E para fechar, existe o mito da segunda temporada. Muitos acreditam até hoje que o anime foi cancelado pelo final corrido, mas ele foi planejado desde o primeiro dia para durar exatamente 29 episódios, sendo um dos maiores sucessos do SBT ao cravar recordes históricos no Ibope da audiência contra os desenhos da concorrência. Eles saíram do videogame direto para sua telinha. Street Fighter, ação e aventura com uma turma que não tem medo do perigo. Street Fighter é porrada do início ao fim. Amanhã, 10h30 da manhã. Mas agora eu quero saber de você. Você também passava as suas manhãs tentando soltar um Hadouken por causa desse anime? Deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você é novo por aqui, considere se inscrever para não perder nenhum episódio da nossa série especial dos games que viraram anime. E diz aí também nos comentários qual é a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto.